Você assiste a GV News, seu canal de jornalismo 24 horas na internet. Hoje o nosso assunto é gravidez múltipla. A gente entrevista o médico especialista em reprodução humana, o Dr. Wellington Bala. Dr. Wellington, obrigado por sua presença aqui no GV News Entrevista. Ok, bom dia. Dr. Wellington, por que na gravidez assistida, existem tantos gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos como a gente tem visto? Hoje nós temos uma legislação que ele é mais exigente, mas há algum tempo atrás nós tínhamos muito mais gêmeos. Hoje a Anvisa ela limita a idade, ou seja, a idade jovem menos embriões dentro do útero após a fecundação em laboratório. Ou seja, uma paciente hoje que tem até 35 anos, nós colocamos 2 embriões. Uma paciente dos 36 aos 39, nós colocamos 3 embriões. E após 40 anos, 41 para frente, no máximo 4 embriões. E antes dessa legislação, nós tínhamos uma liberdade de colocar até 4 embriões. Então as chances de gêmeos numa mulher jovem, ou seja, 32 anos, 28 anos, colocar 4 embriões, a chance de trigêmeos era um absurdo, era muito grande. Atualmente ainda existe essa possibilidade, só que em índices bem menores. Isso ajuda ao casal porque é um transtorno. Uma gravidez de trigêmeos, uma mulher de 28 anos, é absurdamente difícil administrar essa família. Ela tem ajuda de parentes, amigos, e se for uma pessoa mais humilde que fez essa técnica, ela vai necessitar de uma ajuda de muitas pessoas de bairro. Complicado. Mas por que coloca 2, não coloca 1? Porque quem só quer um filho, coloca 1. Sim, existem casais que solicitam esse tipo de coisa, ou seja, eles falam, não queremos 2. Preferimos deixar congelado, ou seja, nós temos a técnica de congelamento, que hoje é uma técnica excelente e que permite ao casal essa programação. Mas às vezes a ansiedade do casal em ter logo os 2 que eles pretendem, eles solicitam a gente e a gente, então, é lógico, o limite da idade até 32 anos, 2 embriões. Colocamos 2 embriões. E se acerta 2 embriões, 2 bebês, esse é um problema que eles vão administrar depois. Mas realmente é uma coisa assim desgastante para o casal, né? Então assim, as chances de gravidez ela é muito relacionada à idade. Nas técnicas de reprodução, mulher jovem, mais chances de gravidez. Ou seja, hoje até os 32 anos, que considera-se jovem, a chance de gravidez é quase 50%. Já chegou a isso? Colocamos 2 embriões, as chances dela ficar grávida é de 50% para 1. Tá? Se a gente pensar que nesses 2 ela pode ter 2 bebês ali, ou seja, aumenta 17% pensando assim. E a chance de colocar 2 e ter 2 bebês? 17% em média. E acima da cidade vocês colocam mais? Dos 32, ou seja, até os 35 anos colocamos 2, porque as chances são boas. Dos 35 aos 39, 3. Vocês colocam mais para aumentar a possibilidade de ter uma gravidez só? De ter uma gravidez, mas se sabe que os riscos são maiores também. Existem essas chances de gêmeos. Se coloca 3, se são 3 embriões, também é possível ter 3. Mas essas chances são muito pequenas, ou seja, colocando 3 é 1,7% de ter 3. É muito pequeno, mas a chance existe. Não tem como pensar em não ter 3, já que colocamos 3. E qual é a faixa de idade das pessoas, das mulheres que procuram mais as clínicas? Com essa evolução da profissão da mulher, ou seja, a mulher hoje ela tem um espaço praticamente quase igual ao do homem, ela hoje tenta se sobressair na profissão dela. Ela quer primeiro, se ela é médica, ela quer ter uma posição de médica estável. Se ela é engenheira, a mesma coisa, ou seja, a profissão anda primeiro. E depois ela procura a parte de gravidez. Se ela se forma com 30 anos, 28, 30 anos, ela quer pelo menos 5, 6 anos, pós-graduação, ela vai procurar a gente com 35, 36. Lembrando que 40 anos é uma fase em que a mulher tem uma decadência muito grande da fertilidade, ela já está na faixa de risco, 4 anos para a gente trabalhar. E não é tão simples assim, vou fazer um bebê e vou ficar grávida. As chances de falhas são muito grandes, então é importante
ela lembrar que ela quer agora, mas não vai ser às vezes agora que a gravidez vai acontecer. E se soma outro problema, que são os valores em que ela vai gastar. Ou seja, você pensar que ela pode gastar entre 15 até 20 mil reais por cada tentativa, sabendo que pode congelar ou não, mas ela tem que estar disponibilizando esse valor para acontecer a gravidez. Se falha, ela vai gastar mais esse valor, se ela não tem nenhum embrião congelado. Então começa uma outra época de juntar valores, dinheiro, para ela fazer esse tipo de processo. E às vezes não está tão preparado para isso, entendeu? Ou seja, ela terminou uma pós-graduação, ela está começando a achar que pode engravidar e tem que gastar. Na média, quantas tentativas, assim, na média, né? Porque deve ter mulher que faz, pum, acertou. Tem umas que fazem 10 e não conseguem nunca, não tem condição. Qual é a média aí? A gente vai muito pela estatística para poder explicar. Não adianta falar que você vai ter uma tentativa uma vez e vai ficar grávida porque você é novinha e porque você tem tudo para ficar grávida. Tem pacientes que realmente não engravidam. São causas desconhecidas, você faz eu conheço pacientes que já fizeram 7 vezes. Ou seja, eu fiquei no Sírio-Libanês, um hospital de referência na América, um centro de reprodução, e tinham casais que já tinham feito 5, 6, 7 vezes com excelentes embriões e não engravida. Então é muito difícil poder explicar o porquê que não engravida, mas em média a gente fala assim, com 3 tentativas, as chances de gravidez ela é muito boa, né? Mas isso tem uma referência, a gente tem que levar muito em conta a qualidade desses embriões. Se o marido tem um problema muito sério, porque às vezes ele pode ser jovem e tem um problema sério de esperma, tem uma alteração importante, a falha é em função mais desses embriões ter uma qualidade ruim, né? E aí esses embriões não progridem, ou seja, eles não continuam a se desenvolver dentro do útero. Então, não dá nem teste positivo às vezes. Ou dá um teste positivo e com 6 semanas aborta. Então é muito complicado, ou seja, as chances de gravidez realmente, a gente fala assim, muitas vezes é uma sorte desse embrião ser bom, porque a gente não consegue avaliar 100% a qualidade dele e fala, não, esse aqui ele vai para frente, vamos colocar um só. Não, não é bem matemática. Existem técnicas que a gente avalia o embrião, a gente consegue colher uma célula, 2 células desse embrião e analisar, e ele está excelente. 6 semanas depois aborta. Aí você vai avaliar, não é bem aquilo que você examinou. Doutor, para as pessoas entenderem, você está falando do embrião, o embrião é o espermatozoide e o óvulo, é isso? O embrião é assim, nós temos o óvulo que é o da mulher, nós escolhemos, estimulamos essa paciente para ela produzir, não um óvulo, mas para ela produzir o máximo que ela puder. Ou seja, uma mulher jovem hoje, jovem até 32, 35 anos, e 32 é o ideal, 8, 10 óvulos está sensacional. Ou seja, a gente tem expectativa de ter ali 3 embriões ótimos. Ou seja, após a fecundação do óvulo com o esperma, no laboratório a gente pode usar a técnica de ou permitir que o esperma penetre espontaneamente nesse óvulo, dependendo da qualidade desse esperma, ou a gente pode injetar dentro de cada óvulo um esperma. Um microscópio especial, em que a gente tem uma micropipeta que pega um esperma e injeta dentro desse óvulo. E isso pode engravidar, pode fecundar. Ou seja, após a fecundação é que a gente tem um pré-embrião, ou seja, quase um embrião. Fecundou já é um bom caminho. A partir daí, desse pré-embrião, vamos ter depois o embrião, que já é um óvulo bem mais desenvolvido, com algumas características já, e próximo de se colocar dentro do útero já. Ou seja, é após a fecundação que se coloca dentro do útero. Quer dizer, isso naturalmente é a penetração, bota o esperma na posição certa que fecunda esse óvulo, né? Isso, é. Quer dizer, quando isso não acontece naturalmente, é que as pessoas procuram a clínica para fazer isso em laboratório. Em laboratório. Quer dizer, o senhor vai fazer o que as pessoas fazem naturalmente nas suas casas, Sim. O senhor vai fazer num laboratório. Sim. Né? Então, o senhor tem que pegar o espermatozoide, a parte do homem, o óvulo da mulher, e juntar os dois e ver se aquilo ali começa a gerar, começa a se desenvolver. Correto. É esse trabalho que o senhor faz. Esse é o processo, ou seja, o laboratório de fertilização é uma estrutura muito parecida com uma trompa da mulher, que é onde acontece o processo de fecundação espontânea.
Ou seja, o esperma sobe pelo colo, vai até a trompa, na trompa encontra o óvulo e fecunda. O nosso trabalho na clínica é colher esse óvulo, ter o esperma e fazer dentro de estruturas muito parecidas e líquidos, meios especiais, líquido, em que esse óvulo vive e o esperma vive, muito parecidos com o da mulher, a trompa. E lá dentro de 3 a 5 dias a gente fica administrando esse processo. No máximo no 5º, 6º dia a gente transfere do laboratório para dentro do útero da paciente. Ou seja, é um processo muito técnico, muito delicado, porque qualquer falha perde o embrião. E normalmente a mulher, quando perde uma gravidez, ela fica hiperdeprimida, é uma sensação muito ruim, né, naturalmente. Essas mulheres que procuram as clínicas, quando tem essa negativa, também derruba muito a mulher? É muito pior quando é fertilização, porque elas sempre chegam com a ideia que agora vai dar certo. Eu já perdi 1, já perdi 2 e agora eu não consigo engravidar e que agora 100% vai dar certo. E uma coisa que eu sempre comento é, eu ponho como se fosse assim, uma posição muito firme de que a chance é essa e falo ao contrário, como? Eu falo, olha, você tem 30% de acerto. Essa é uma estatística mundial. Mas a gente tem que lembrar que falha 70%. Para botar o pé no chão, eu falo. Para não ficar com 30%, nossa, está ótimo, 30%, não. Se falha 70%, você tem que pensar que você está investindo num processo que falha mais do que dá certo. De 10, 3 dá certo, 7 dá errado. Ou seja, essa é a chance, para a idade, dependendo da idade. Quanto mais de idade, quanto mais próximo de 40, isso vai piorando. Ou seja, a gente tem nas mulheres até 32 anos, né, quase 50% de acerto. Quando se aproxima para 40, cai para 20%. De 40 para 42, isso realmente é absurdamente ruim. Vai para 1%, 2%. A gente tem mulheres aí de quase 50 anos engravidando hoje. Então, nesses... Não, as de 50 anos é uma situação muito mais complicada. Porque o que acontece? Essas pacientes, às vezes, acham muito bonito falar que estão grávidas com 50 anos. Na realidade, os óvulos não são delas, quando é técnica de laboratório. São doadoras, é uma outra situação legal até de comentar. Porque os óvulos com 40, 42 já estão horríveis, ou seja, já tem uma degradação genética, já há um erro importante nele, de idade. Imagina com 50 anos. Então, é muito raro uma mulher espontaneamente ficar grávida com 50 anos. Por técnica de fertilização, de laboratório, esses óvulos que ela está usando são óvulos de uma doadora jovem, que a gente fala no máximo até 35 anos. O esperma é do marido, mas o óvulo é de uma doadora. E na realidade ela vai ficar grávida de um bebê que geneticamente não é dela, é do marido de uma doadora. Ou seja, mas para ela quer um bebê. Ou seja, se ao invés de adotar uma criança, ela prefere adotar um bebê que seja do marido de uma doadora e que ela realmente vai ter o parto, ela quer ter o parto. E legalmente, os documentos de uma maternidade, quando ela sai, esses documentos referem que ela teve esse bebê, não importa que técnica foi usada, mas nasceu dela, né, e do marido dela. Quer dizer, uma situação, o ser humano é meio muito complicado às vezes para certas coisas, né? Mas até que idade ela pode ter o bebê com o óvulo dela? Até os 42, 43 anos, já no limite? 42 a gente ainda arrisca, mas chega muita paciente para a gente. Por que a gente fala arrisca? Porque às vezes ela não produz mais, produz um óvulo. Você estimula 2 óvulos. Investir num processo que é caro é ela concordar e aceitar que as chances são pequenas, que a gente fala, olha, você tem 1%, você tem X%, baixo, e ela concorda em querer arriscar 2 óvulos. Ok, falhou, tenta outra vez. Então a gente tem paciente às vezes com 45 anos e a gente fala, olha, pela avaliação que se faz de hormônios, de reserva do ovário dela, existem técnicas, dosagens que a gente avalia, se ela tem reserva de óvulo ainda, se é possível a gente ainda tentar. Algumas a gente fala, esquece que realmente não tem chance, é muito,
ruim um investimento para tentar ter um bebê nessa idade. Ou seja, o ovário, ele funciona como uma glândula só, não mais para a produção de óvulos, para a reprodução. Algumas aceitam, outras insistem, e às vezes a gente até faz um estímulo com medicamentos mais simples para falar, olha, realmente você não produz mais. Você precisa de passar agora por uma outra fase, que é uma fase de receber ovos de doadora. Algumas aceitam, outras não continuam porque não concordam com essa técnica e adotam às vezes. Quer dizer, a verdade é essa, nem todo mundo nasceu para ser mãe, nem todo mundo nasceu para ser pai. Tem essa. Né? Vocês tentam ajudar o máximo que é possível. As técnicas de laboratório hoje de reprodução são fantásticas, assim. Em termos do que se tinha antigamente, o congelamento, ele não tinha uma qualidade muito boa, ou seja, você congelava um número de embriões e a resposta, quando descongelava, não era tão boa. Hoje é muito bom. Se a gente congela hoje, por algum motivo, 4 embriões, a gente tem quase que certeza que a gente vai descongelar e esses 4 embriões vão estar bons. Ou seja, não existe muita diferença entre usar um embrião a fresco hoje e congelar por algum problema e daqui 2 meses a gente usar. Ou seja, a chance quase que é igual. Então, por qualquer alteração que tenha na mãe, durante todo esse processo, ou seja, a gente vê que a receptividade do útero não vai ser boa, ou seja, para colocar aquele útero naquele momento, não está boa, não está bom. Uhum. A gente fala, olha, vamos precisar de congelar, preparar melhor o seu útero para poder a gente colocar esses embriões que estão fantásticos. Uhum. E aí é lógico, ela concorda, porque antes a gente já faz, numa consulta, toda essa orientação de que o que é bom, o que não é bom, o que a gente precisa de fazer para ela ter uma melhor resposta, e se não tiver essa resposta boa, o que a gente tem de meios para poder melhorar isso tudo, ou seja, colocar o embrião dentro do útero, mas desde que ele esteja na melhor condição possível de receber. Existe a possibilidade, falando da questão da carreira da mulher hoje, dela congelar aos 20 anos, 22 anos e descongelar aos 40? Sim. Essa foi, eu quando estava no Sírio de Baliza, São Paulo, era uma situação em que eu defendi a minha posição, foi essa, ou seja, você tem que defender uma tese, e a minha foi essa, preservação da fertilidade. E é uma coisa fantástica, porque a gente não vê só para quem está fazendo por luxo, mas para quem está fazendo por uma necessidade de saúde, de viver. Tipo, uma paciente de 20 anos ou até os 28 anos que tem um câncer. O que você faz? Ela às vezes é casada ou às vezes ela é noiva e fala, o que eu vou fazer? Eu vou usar um medicamento que vai praticamente destruir o meu ovário. Como é que eu guardo isso? E a gente consegue, às vezes, dependendo da gravidade do câncer, estimular ela várias vezes e guardar o máximo possível de óvulos. Dependendo da gravidade, a gente tira parte dos ovários e congela os ovários. E num futuro, quando ela estiver bem, ou ela usaria esses óvulos plantados nela novamente, parte do ovário, ou uma outra pessoa. A gente estimula com esses óvulos, ou com essa parte de ovário, né, e produziria óvulos dela. Essa coisa assim, das irmãs emprestarem o útero da mãe, emprestar para as filhas, é isso, né? O marido da filha ou da irmã, com o óvulo da própria irmã, e a irmã fornece o útero à mãe, né? A gente vê isso. Os óvulos são todos dela, estão guardados. Se ela estiver numa situação muito segura de poder ser estimulada, de poder usar e de não ter nenhuma complicação em função do problema que ela teve, no caso de um câncer, os ovários dela vão ser estimulados, porque uma parte ainda sobrevive. Então a gente aproveita assim, dá para o seu ovário produzir ainda alguma coisa, vamos estimular. Se produzir, não descongelamos o que tem guardado. Mas se ela já tiver óvulos congelados, a gente descongela, fecunda com o marido dela ou com o futuro marido que estava previsto, né? E aí, se tiver ok, ou transplanta ou transfere para o útero dela ou para uma irmã ou até pessoas de até 2º grau da família permitido, para não correr um risco dela numa gravidez ter uma complicação em função
dessa patologia, dessa doença que ela teve. Quanto custa esse congelamento hoje? Porque tem muitas mulheres hoje que estão começando a carreira e opa, vou... Tem que pensar nisso, O congelamento hoje, em média, custa R$3.000, o processo de congelar. E ela, em média, gasta R$1.000 ano para manter isso congelado. Ou seja, ela pode deixar isso congelado quanto tempo ela precisar. E para descongelar, ou seja, você gasta para congelar e gasta também para descongelar. O processo de congelamento, ele é caro. E para descongelar também é caro. Ou seja, são técnicas em que você tem que estar com a precisão total. Então, doutor, pelo que a gente está conversando aqui, as mulheres de baixa renda, elas não têm condição de ser mães por gravidez em laboratório. Quer dizer, o SUS não fornece esse serviço. A gente tem em São Paulo o Hospital Pérola Byton, é ainda uma referência no Brasil para esse tipo de tratamento. Ou seja, em média, a paciente entra nessa fila em 2 anos ou um pouco mais, ela pode conseguir essa fertilização. Mas você imagina todo mundo indo para o Pérola Byton. Então, Belo Horizonte tinha, o Rio, eu não sei, porque esses centros de reprodução, a manutenção disso é muito cara. O profissional é caro, a técnica, o laboratório é uma exigência muito grande em função da qualidade total que você tem que ter desse laboratório. A Anvisa hoje ela faz uma vistoria nos laboratórios do Brasil de uma forma muito brilhante, ou seja, é muito exigente em termos de qualidade, que comparando ao mundo, o Brasil tem uma técnica excelente. O brasileiro ele tem uma capacidade de pesquisa e uma capacidade de desenvolver isso tudo muito grande. Então, os laboratórios no Brasil hoje são padrão mundo, não tem essa questão de achar que o Brasil está atrás de algum outro país, não. Aqui no estado, ou seja, o laboratório que eu tenho hoje é um padrão mundo, é top mundo. A Biofert hoje, que é a minha clínica, nós temos um laboratório que é considerado ISO 5. ISO 5 no Brasil e no mundo é o que mais perfeito existe de laboratório. Ou seja, é um laboratório top mundo. No Brasil hoje acho que são só 5 laboratórios classe ISO 5. O Einstein, a gente aqui no estado, acho que um no Rio Grande do Sul e outros 2 em São Paulo. Ou seja, é muito difícil desenvolver esse laboratório. É um laboratório que tem uma qualidade de purificação do ar, 0 partícula. Ou seja, poeira, sujeira do ar, impureza, é como se fosse fazer chip. Para ter um padrão de qualidade do embrião igual a um chip, ou seja, perfeito ou quase perfeito. Doutor, e a questão ética? Vocês congelam óvulos, congelam embriões por um período, espermatozoide para trabalhar? Sempre tem essa discussão ética. O que se faz quando a mãe não quer mais? Já teve os filhos, aquilo lá sobrou, de 5, não quero mais, os espermatozoides. Como é que é essa questão ética desta sobra, entre aspas, que tem ali? Sim, e que nem eu falei, a Anvisa hoje, no Brasil, ela tem um controle sobre isso extremo. Existe um órgão federal que é o Cisêmbrio. É um órgão em que a gente se comunica e fala, temos tantos embriões guardados. É um sistema de programação de embriões, ou seja, quantos tem congelados, quantos estão disponíveis para doação, quantos estão disponíveis para congelamento. E a clínica, o que mais a gente tem na clínica hoje são termos de consentimentos, nesses casos. Quando o paciente o casal vai fazer uma técnica de reprodução, ele assina um documento para, se sobrar embrião, o que vai fazer? Tá? Se morrer um dos dois do casal, o que vai se fazer? Quem é que assume e o que vai ser feito? Né? Vai ser doado, vai ser enviado para pesquisa, e se o casal abandona esses embriões também, ou seja, tem um prazo, 3 anos, não aparece nada, 5 anos, esses embriões já estão cadastrados no Cisêmbrio. E chega um ponto que a gente fica lotado de embrião. E a gente comunica a esse órgão que a gente precisa de liberar esse espaço, que é caro. E aí, se através de comunicação, para tentar localizar o casal, não acha nenhum dos dois,
esses embriões são disponibilizados para doação para casais que não têm condições mais de ter pelos próprios óvulos dela, ou não tem condições, às vezes, de bancar todo um processo. Então, os termos de responsabilidade, consentimento informado que se fala, a gente consegue dizer o destino desses embriões. Tá? Ou seja, o embrião ele precisa de ter destino definido. Já é um ser fecundado, ou seja, existe a união do óvulo e do esperma. Quando a paciente tem óvulos doados, é como se fosse ter espermas guardados. A paciente pode descartar e falar para a gente a qualquer momento: não quero mais meus óvulos guardados. Ela tem um documento, ela assina aquele documento e pode se desprezar. Ou ela pode deixar disponível para doar. Ou seja, da mesma forma, o esperma. Ou seja, agora após a fecundação, aí acabou. Aí a lei é pesada, existem documentos, que são esses termos de consentimentos, para justamente direcionar e não ficar uma coisa avacalhada, ficar bem orientada. O casal se separou, o que vai ser feito? Aí os dois vão ter que definir. Ou se eles abandonam, a gente tem a decisão pelo órgão federal. Fora disso daí, não anda nada, porque tudo tem termo de consentimento. Não passa. A punição é pesada para quem desviar um óvulo, imagino eu. Hoje o Brasil tem um controle disso muito grande, ou seja, os termos de consentimento, ou seja, as secretarias estaduais, elas têm pessoas treinadas para avaliar esses termos, e esses termos a frequência, a Secretaria Municipal, Estadual, é que avalia, ela chega na clínica e fala: eu queria ver X casos de que vocês têm congelados. A gente apresenta todos os documentos assinados, direcionados, se abandonaram, se não abandonaram, quantos embriões estão congelados, se tem óvulos. Eles avaliam num todo. Existem pessoas que são treinadas, são técnicos da vigilância sanitária para avaliar esse tipo de coisa. Dr. Wellington, quer dizer, as pessoas crescei-vos e multiplicai-vos, quer dizer, um desejo da humanidade. As pessoas vão continuar tentando de todas as formas ter os seus filhos, né? Vocês são prestadores de serviço, né? Vocês prestam serviço para atender um desejo. Quer dizer, eu quero um filho, não consigo ter naturalmente, procura vocês e tal. Quer dizer, e essa é uma tendência que imagino que vai crescer, porque as mulheres cada vez mais vão investir nas suas carreiras, e os homens também, né? Aí não é só a culpa das mulheres, é a culpa dos homens também. Todo mundo quer carreiras hoje, né? O ter hoje está muito forte, né? O verbo ter. E vocês estão lá para tentar ajudar, né? A clínica em si, ela fica disponibilizada para qualquer profissional, ou seja, a gente trabalha, e se tem algum médico que tem algum curso, que ele já tem habilitação para fazer esses estímulos, a Biofert, ela fica aberta a esses grupos ou médicos que trabalham com reprodução. Ou seja, ele sabe fazer todo o processo, ou mesmo que ele não tenha um conhecimento total, a gente dá apoio. Ou seja, da mesma forma, os casais em que não conseguem ter acesso à internet para se orientar, né, mas se conseguem ter acesso à clínica, a clínica dá toda a estrutura, ou seja, ela vai primeiro lá perguntar como é que faz isso, quanto custa isso, o que eu preciso de fazer. Existe um laboratório no Brasil que ele faz tipo um patrocínio. O paciente tem um custo menor, quase 50% dos medicamentos, ou seja, ele avalia esse casal se tem baixa renda, pensando naquela situação do casal que é mais humilde. Esses casais que são da classe média sofredora, a gente fala, ou seja, estão correndo atrás, e eles às vezes ficam numa faixa em que essa empresa, através de um cadastro que é feito na internet, que é rápido, 5 dias está aprovado, se tiver tudo ok, e eles conseguem quase 50% de desconto nos medicamentos. Isso é muito importante. Os casais que não conseguem via SUS, realmente é muito complicado. A gente às vezes sofre junto que eles fazem a consulta pelo convênio, chegam até a gente e às vezes a gente se sensibiliza, e algum casal que tem produtos comprados e que sobra esses produtos, a gente faz tipo um registro para guardar quem é que tem uma caixa disso, uma caixa daquilo. No final, às vezes, a gente consegue ajudar um casal, e como que a gente patrocinasse isso, assim, que é uma doação da gente, e a gente sofre com isso, parece que não, mas a gente fala, é uma coisa elitizada. Mas a gente vê um casal de 20 anos, 25 anos e fala, não tem como engravidar.
Às vezes a gente se apega àquele casal, infelizmente é a um, porque não dá para ajudar muitos, e através desses casais que já estão grávidos, a gente fala grávidos porque eles se consideram assim, a gente fala, olha, a gente tem registrado aqui, vocês tiveram uma caixa desse produto guardada, ainda está guardada? Você, não, está guardada aqui, não sei nem o que eu vou fazer com isso. A gente tem um casal aqui, se vocês quiserem conhecê-los, a gente mostra. Vocês podem ajudar? Claro, Wellington, pelo amor de Deus, manda pegar aqui, eu passo, deixo aí. A gente acaba juntando para um tratamento. E deve ser um prazer danado ver quando dá certo. E a gente doa a parte da clínica, ou seja, não o congelamento, que na realidade a gente vai fazer um estímulo curto, pequeno, e a parte do processo de fecundação do trabalho, o meu trabalho, o trabalho do laboratório, a gente fala assim, não, isso aqui é uma doação, é um patrocínio nosso, e ajuda quando pode. E o prazer quando nasce? É aí realmente o gostoso. A gente fala, é mais gostoso quando chega com 1 ano, 2 anos e caminhando, fazendo bagunça, que a gente fala assim, gente, eu vi essa criança, umas 2 bolinhas, umas 4 bolinhas, são células, e agora a gente vê ela correndo aqui. Então, assim, é uma satisfação muito grande, é prazeroso. Mas a gente sofre também para os casais que não conseguem. Quando dá negativo 1, 2, 3 vezes, a gente fica para baixo. O casal fica, mas a gente também fica, que a gente queria que desse certo. Queria ver correndo pela clínica. Queria ver correndo pela clínica. Doutor Wellington, eu queria agradecer a sua participação aqui no GV Entrevistas, suas explicações, orientações aos casais aí, né? Porque é importante essas orientações. Buscar na internet, buscar as clínicas. Se tiver problema, conversa, né? Não precisa ter o dinheiro, precisa ter a intenção de ter conhecimento para saber o que fazer. Com certeza. Eu acho que não pode ter vergonha. Às vezes o homem tem vergonha de mostrar que ele tem uma alteração espermática. A mulher às vezes tem vergonha de dizer que ela está numa menopausa precoce, e não é bem assim não. Se for possível, corre atrás. A gente sempre vê casos assim, os pais ajudando os filhos, né, para tentar, e a gente nunca tem um valor fixo. Eu tenho um coração que não resiste, e às vezes eu falo, quanto é que vocês juntaram aí? Porque às vezes é meio assim, e eles chegam e falam, a gente conseguiu. Eu falo, tá bom, não vamos perguntar mais não. Dá para comprar os remédios, vamos para frente. Vamos tocar, vamos ver se a gente consegue. A gente não aguenta. E porque não tem como, é difícil. Você vê aquele desejo grande e eles só conseguem aquele valor. Não tem tabela praticamente para essas pessoas. E aquilo que deu para fazer. Deu para fazer, eu falo, vamos para frente, vamos torcer para dar certo. Ok, mais uma vez obrigado aqui pela entrevista. GV News, a TV da Grande Vitória. A gente volta daqui a pouco com uma nova notícia. GV News, porque informação é coisa séria.